Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente aqui, porque eu resolvi pintar. Desde que virou o ano eu não toquei nas minhas aquarelas, então eu resolvi separar uma horinha do meu dia para pintar um pouquinho. E sempre que eu vou pintar aquarela, eu opto por fazer marcadores de página. Por isso eu dividi a folha em vários retângulos, né? Esses retângulos eles estão com 16 de altura por 5 de largura e vim cortando para poder pintar os marcadores. Por que eu faço marcadores de página? Por dois motivos. O primeiro motivo é que eu adoro ler e toda a minha família também. Então é algo que eu sei que eu vou usar, que eu vou estar sempre olhando, porque vai estar ali no meio do livro, e também que eu posso presentear. Posso presentear minha mãe, minhas irmãs, e elas sempre adoram quando eu dou marcadores de página para elas que eu fiz. O segundo motivo é que dessa forma eu tenho uma área bem pequena para trabalhar. Eu tenho ali aquele retângulo para pintar. E como eu não sou uma pessoa que manja de aquarela, pelo contrário, eu nunca estudei aquarela, não tenho muita noção de técnica, eu sinto que como uma área pequena para trabalhar, eu me sinto mais à vontade para testar, para experimentar e para errar também. Porque quando a gente tem uma folha enorme para trabalhar, qualquer errinho que a gente faz, a gente já pode ficar frustrado, pode estragar o trabalho inteiro que a gente já está há horas fazendo. Então eu prefiro fazer coisas pequenininhas. Sem falar que é bem mais rápido, né? Hoje eu reservei aqui uma horinha e meia no máximo para poder fazer essa pintura só para desestressar um pouquinho e tirar um pouquinho minha cabeça do trabalho, porque nos últimos dias eu tenho trabalhado bastante. Depois de cortar os meus 2 marcadores de página que eu vou fazer hoje, eu peguei uma das washi tapes que eu comprei para prender esse papel aqui na mesa. Esse papel que eu tô usando ele é um papel próprio para aquarela, não é um papel de algodão, porque eles são super caros e como eu não sou aquarelista, não invisto tanto assim. Mas é um papel próprio para aquarela. E por que eu tô prendendo na mesa? Porque como a gente molha muito o papel tende a enrugar, a entortar. Então, quando a gente prende ele na mesa, a gente segura ele ali no lugar para ele não ficar entortando. Acho que facilita bastante para pintar também, para não ficar esbarrando no papel, principalmente nesse caso que eles são pequenininhos, né? Fora isso, eu também gosto que fica uma bordinha muito legal. Que ali onde a gente coloca a fita, a tinta não pega, né? Então fica uma bordinha branca. Se você faz paisagem, faz alguma coisa que realmente passa por essa borda, fica uma borda branca muito fofa. Papéis presos e pronto para começar. Essa paletinha aqui que eu tô usando, a maioria das aquarelas é da Pentel. Aquela aquarela bem baratinha mesmo, de bisnaga. Só essas aqui do meio que são mais caras. Essas aquarelas são da marca Pestilento, que é uma marca brasileira de aquarela profissional. Eu comprei porque eu tava muito curiosa para ver se elas são diferentes mesmo dessa baratinha. E achei que são. E eu vou usar elas para trabalhar hoje. Eu tenho só 4 cores, então eu tenho que dar uma improvisada e uma misturada. Meus pincéis também são super baratinhos, tá? São pincéis de aquarela, mas eles não são de marca, não são pincéis caros, justamente porque eu não sou especialista, não vendo essas coisas, então eu não investi tanto dinheiro em material de aquarela. Eu resolvi fazer 2 temas diferentes, né? Os 2 vão ser flor, mas resolvi fazer um de girassol e uma com flores um pouquinho mais abstratas. E usei a fitinha ali, o próprio rolinho da fita, para marcar o miolo do girassol. Por que eu tô fazendo 2 ao mesmo tempo? Porque eu não tenho aquele soprador para secar e meu secador de cabelo também não consigo ligar na tomada aqui onde eu tô. Então, eu faço um, e enquanto tô esperando secar a camada, eu vou fazendo o outro. Porque senão eu tenho que ficar esperando secar para avançar na pintura. Acho mais fácil fazer 2 ao mesmo tempo. Comecei ali com o amarelo, fazendo as pétalas do girassol. Sem muita técnica aqui, eu fui misturando, vendo como é que tava a cor e desenhando. E a ideia é o quê? Fazer as pétalas um pouco espaçadinhas mesmo, porque depois vai vir mais uma camada de pétalas que vai ficar entre elas e vai dar aquela sensação de volume de muitas pétalas do girassol e fazer também essa transparência, né? Uma na frente e outra atrás. Depois eu peguei a tinta vermelha e encostei ali nas pontinhas das pétalas, só para dar um pouquinho de cor, não ficar aquela cor lisa, amarela em tudo, né? Lembrando, gente, que aqui é técnica 0, tá? Eu tô improvisando. E aí já fui também fazendo o de baixo, mesma coisa, pegando o amarelinho ali e fazendo as pétalas um pouquinho espaçadas.
Para o do lado, a minha ideia é usar tom de rosa. Então, eu tô misturando ali o azul, vermelho e um pouquinho do lilás que eu tenho até chegar num tom legal. Aqui, o meu suporte tombou, meu celular caiu, mas nada aconteceu, tudo sob controle, hora de retomar. Para fazer as pétalas dessas flores, a técnica é um pouquinho diferente. A gente coloca a tinta bem na base de onde vai ser a pétala e depois vem com um pincel limpo, molhado com água e puxa aquela tinta para desenhar o restante da pétala. Isso faz com que fique bem transparente a pétala e ela tenha assim um degradê. E caiu de novo o meu celular. Só que dessa vez não foi tão de boa assim, porque sujei todo o desenho do lado. Mas, como uma boa pessoa que não aprende com seus erros, coloquei novamente o celular no suporte para continuar a pintar. Mas agora a minha pintura de girassol já estava toda cagada, né? Toda estragada, toda manchada. Tentei ainda dar uma ajudada ali, tirar o excesso com papel, mas já tinha secado, já não tinha muito o que fazer. Foi um pouquinho frustrante, tá? Não vou mentir. Mas é isso, vida que segue. Fui continuar ali com o meu marcador de página das flores rosas e continuei ali com a mesma técnica de colocar a tinta ali na base e puxar com o pincel só molhado com água para ficar bem transparente. Eu já estava um pouquinho frustrada porque tinha estragado do girassol, né? Mas continuei ali na do lado porque essa ainda não tinha estragado, então vamos ver o que vai sair daqui, né? E foi ali só puxando, põe a tinta na base e puxa com água molhada, com o pincel molhado só com água. Fica super bonita essa técnica. Depois que eu fiz algumas pétalas nas flores rosas, eu voltei para o girassol, tá? Esse marcador de página eu já sabia que ia ficar ruim e que eu não ia usar e também não ia dar para ninguém por causa dessa mancha. Então eu fui meio que fazendo só porque eu tinha que esperar secar do outro lado para fazer a próxima camada. Então fui fazendo as pétalas aqui e meio que concluindo aqui só para concluir. Mas eu já não estava caprichando, já não estava pensando muito no que eu ia fazer porque ele já estava estragado, já estava feio e eu já estava meio frustrada. E pra gente aprender a não ficar insistindo numa coisa que tá dando errado, o que aconteceu? Caiu de novo o suporte. Dessa vez espirrou um pouquinho de tinta também ali na outra que eu tava fazendo, um pouquinho de tinta amarela e de tinta rosa também. E aí eu já tava irritada, já tava muito revoltada com o meu suporte, que é péssimo. Troquei, coloquei outro, mas ficou nesse ângulo aqui mais esquisito. E fui continuando a minha pintura das flores rosa, né? Nesse mesmo esquema, já tinha secado as pétalas, então eu podia fazer uma nova camada de pétalas passando por cima, sem borrar, e vai dando esse efeito de transparência bem bonito. Com esse monte de queda do meu celular, estraguei o meu marcador de página de girassol. Eu me senti duas coisas. Me senti muito resiliente, porque eu estava ali continuando, insistindo, me senti assim, brasileira, que não desiste nunca. E também me senti muito burra, porque tava caindo e eu tava tentando de novo, tava tentando prender mais forte, achando que dessa vez não vai cair, agora vai dar certo. E não deu, né? Então vamos aprender a não insistir no erro. Não dá, não dá. E aí chegou uma hora que eu percebi que não tinha como, mas estava continuando já um pouquinho irritada, porque era para ser um momento para eu relaxar e para eu desencanar um pouquinho do trabalho e tal, ficar pensando só na minha pintura. E no fim fui estragando tudo por causa do suporte do celular, já que eu tava tentando registrar aqui para postar no YouTube. O lado bom é que tava ficando linda a pintura das flores, mesmo com os respinguinhos amarelos ali no meio. Continua bonita, então eu fui mantendo esse mesmo esquema que eu tava fazendo. Coloca a tinta bem pigmentada ali no centro da flor, no miolinho, e puxando com o pincel molhado só com água, para ele ficando transparente. E às vezes eu vinha também com um pouquinho mais de pigmento nas bordinhas da pétala ali em cima, para ela ficar mais marcada, para aparecer mais o contorninho da pétala. E adivinhem, caiu de novo. Aquele ali é o suporte que tava caindo sem parar e eu acabei pegando outro pra trocar. Dessa vez eu não tava filmando na hora que caiu e também não estragou nada. Foi só um dos tombos realmente que fez um grande estrago, os outros tava só arriscando quebrar o celular mesmo.
E aí eu resolvi finalizar, continuar, né, na pintura do girassol, mesmo sabendo que não ia usar e que não ia ficar boa. E tava tentando fazer ali um marronzinho pra colocar no miolo, porque eu não tenho marrom dessas aquarelas novas aqui que eu comprei. Eu tenho as cores primárias e o lilás. Então eu fui misturando tudo pra virar marrom, né? Pra quem não sabe, se a gente misturar as 3 cores primárias, a gente consegue o marrom. O problema é que eu não tava conseguindo nunca colocar na mesma proporção. Então, ou ficava muito vermelho, ou ficava muito amarelo, nunca dava um tom muito bom. Mas eu consegui chegar ali num marronzinho e passei no miolo só pra falar que eu fiz o girassol. Tentei até dar um efeito ali no miolo, coloquei umas pintinhas de tinta, tentei tirar um pouquinho com o cotonete, mas a verdade é que eu já não tava ligando muito pra essa pintura do girassol, porque ela já tava ruim, então eu não tava me esforçando nela, tava só esperando secar a da direita pra poder continuar. Depois que eu fiz as pétalas que eu considerei suficientes, peguei um pincel mais fininho e puxei um cabinho ali, um caule para cada uma das flores. Ainda insisti mais um pouquinho no girassol, fiz mais pintinhas no miolo e mais uns risquinhos nas pétalas, mas não teve jeito, não deu pra gostar não, então eu fico devendo aí no girassol legal. Para finalizar o marca-página das flores rosa, eu espirrei também um pouquinho de tinta, porque já tava com um pouco de respingo, que tinha sido da queda do celular. E eu gosto do efeito também, acho que fica bem legal, combina bastante com a aquarela esses respingos, né? Então eu peguei mais um pouquinho da tinta que eu tava usando, coloquei no pincel e joguei ali em cima do marca-página. Já estava quase seco, então eu já fui tirar a fita. E olha ali a bordinha que fica, que eu acho muito bonitinho, dá pra perceber bem nesse do girassol. Fica uma bordinha branca, né? Mas ela ficou feia essa daqui, ficou. Essa aqui não teve jeito, não vai dar pra salvar. Mas essa outra aqui das flores rosas eu achei super bonito. Eu achei que ficou bem elegante, bem assim, carinha de aquarela mesmo. Já vou inclusive trocar o marca-página que eu tava usando no meu livro por esse daqui. É isso, aceito recomendações de suporte de mesa, de parede, para conseguir gravar os vídeos, tá bom? E quem quiser acompanhar, ver as próximas artes e ver quando eu for também fazer um girassol decente de aquarela, pode se inscrever no canal, que vai rolar muita arte por aqui. Afinal, eu pretendo postar 130 vídeos até o final de junho. Um beijo e até a próxima!